Qual que é o seu produto de fato? O meu produto de fato, se eu tivesse que fazer um outdoor com uma frase só, eu colocaria assim: eu estou te vendendo alguma coisa que você não pode comprar. Você já escolheu a causa de sua morte? Eu não quero morrer, não. O pessoal pensa que médico é para tratar a doença. O melhor da medicina é não deixar adoecer. Então essa é a maior dica que eu daria. Né? Não fique doente. Olá, pessoal, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Elite Cash. Eu sou a Kelly. E eu sou a Jamile. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que está chamando a atenção: rejuvenescimento, saúde e o famoso Younger MSC, que é o tratamento de células-tronco. E para isso convidamos o Dr. Gilson Hiroshi, que vai explicar tudo sobre esse tratamento, que promete melhorar sua saúde de dentro para fora. Bora começar? O Dr. Gilson Hiroshi também atua na Tailândia, em Phuket, na clínica Demarest, como parte do Conselho Médico e representante comercial para o assunto médico no Brasil. O Dr. Gilson Hiroshi, ele é um médico brasileiro formado pela PUC Campinas em 2005. Ele é especialista em medicina regenerativa, nutrologia e psiquiatria, e com experiência em protocolos de tratamentos inovadores. Aqui nos Emirados Árabes Unidos, ele atua em Dubai, na Dubai Excellence Medical Boutique, como cooperado e médico consultor para medicina regenerativa e estética. E ainda atua na Suíça, na Romai Tecnologia, como representante técnico e distribuidor comercial. É um currículo de fazer inveja. Então, Dr. Gilson, vamos começar? Vamos. Explica pra gente, exatamente, de uma forma simples, o que é esse tratamento com células-tronco. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer a presença. É uma honra estar aqui nesse começo, né? Eu sei que vai dar tudo certo, tem todo o formato para ser um grande sucesso. Inxalá. Também acho. E vamos lá, vamos falar o que é o produto, na verdade, né? A gente fala, ó, tratamento médico, estética, rejuvenescimento, longevidade, mas no fundo, o que nós estamos oferecendo é alguma coisa para o paciente que ele não consegue comprar. Por exemplo, a gente pode ter dinheiro infinito. Você consegue comprar bens materiais. Mas o que nós estamos propondo hoje é algo que não tem preço. Então, nós oferecemos tempo de vida. Por exemplo, se você vai viver até 70, se submete aos nossos tratamentos, você tem a possibilidade de viver mais 20 anos. Uau! Isso eu te falo. Conseguimos oferecer coisas que não têm preço. Esse valor é inestimável. Então, basicamente, o tratamento de células-tronco é como se estivesse repondo células. Então, é uma terapia celular que faz com que o seu corpo, que já tem células velhas, comece a adquirir células novas, que são pequenos bloquinhos que constroem o corpo. É isso. Uau, sensacional. Eu vou adorar ter 20 anos Eu a menos. também. Ou 20 anos a mais, né? Isso. E me explica uma coisa, por que elas são tão importantes? Nós temos já células-tronco, todo dia nós renovamos nossas células, mas no envelhecimento, esse ritmo se diminui. Tanto é que nós morremos por causa disso, por causa que nós não conseguimos renovar as nossas funções fisiológicas. Por exemplo, o rim envelhece, o coração envelhece, o fígado, todo o nosso corpo envelhece, não é só o rosto. Então, quando nós falamos de terapia celular baseada em célula-tronco ou qualquer outra terapia de medicina regenerativa, a proposta é refazer aquilo que está estragado. Então, essa é a importância de não deixar o adoecimento acontecer. Já quero fazer isso? Eu também, com certeza. Acho que principalmente as mulheres, porque na verdade quando a gente fala desse tipo de tratamento, a gente está falando de saúde, mas também de beleza, certo? Claro, é um reflexo, né? Se você se cuida bem, se você tem um corpo em ordem, uma saúde em ordem, faz os seus tratamentos, come direito, tem uma atividade física boa, o seu reflexo externo, sua pele, seu cabelo, seu olhar, as coisas vão ficar melhores. Vão refletir Sim, vão o refletir. bem-estar interno que você... E também existem tratamentos de medicina regenerativa localizados para a pele, por exemplo, rosto, glúteo. A gente consegue deixar a aparência física externa também muito melhor com esse tipo de tratamento. Então, quando uma paciente vem até você, até sua clínica para fazer esse protocolo, é um protocolo, correto? Sim.
Ela faz uma coisa geral e depois ela pode fazer específicos para algumas áreas? Ou você faz um tratamento personalizado, você entende o que aquela paciente quer? Como que funciona? Na verdade, assim, o paciente ele tem que ter um cuidado geral. Não adianta eu fazer um tratamento para você do rosto perfeito, maravilhoso, e você ter uma inflamação crônica que não vai deixar fazer uma resposta do que eu imagino ou que o paciente espera. Então, quando o paciente chega, ele se submete a um protocolo. O que que é esse protocolo? Primeiro passo, vamos ver o que pode te matar. Então, tudo que pode matar o paciente, a gente consegue rastrear, a gente vai eliminando da vida dele ou dela, né? Segundo passo, fez o rastreamento? A gente começa a modificar estilo de vida. Lógico que é tudo em conjunto. Uhum. Instituir procedimentos. Por exemplo, comecei agora e eu quero fazer célula-tronco. Tá bom. Vamos fazer exame de sangue, exame genético, exame de metilação. Tá tudo em ordem. Agora vamos fazer a terapia. Tá? Coloca a célula ali, 100 milhões, 20 milhões, e o corpo começa a regenerar. Depois desse processo principal, aí é personalizado. Depende da necessidade do paciente. Tem paciente que está na menopausa, precisa repor hormônio. Repor hormônio não é do capeta, não. Não mata. Ao contrário. Muita gente tem medo. Sim. Ao contrário. A falta de hormônio, no período que a mulher ou o homem tem a falta de hormônio, é que aparecem os cânceres. Então, falar hormônio dá câncer, sem pensar, sem nada, tá errado. Não é assim. A falta de hormônio é muito mais perigosa do que se repor hormônio. Então, a gente faz reposição hormonal, equilíbrio intestinal, célula-tronco, diminuição da inflamação de baixo grau ou de alto grau e vai manejando a vida do paciente. E premia esse paciente de tempos em tempos com tratamentos estéticos comuns, botox, preenchedores, bioestimuladores, laser, enfim, toda a gama de tratamento que a gente pode ter. E quais são os principais benefícios que o paciente relata depois do tratamento? Depois do tratamento, logo após, assim, a primeira coisa que a gente vê é vitalidade. O Ah, paciente se verdade. sente melhor, tem um bem-estar geral. E depois a gente vai vendo queixas específicas. Por exemplo, tem uma inflamação crônica no joelho. Ele começa a se sentir melhor, a dor diminui, acorda mais disposto. Para as mulheres ou para os homens que têm um pouco de dificuldade na questão sexual, o libido começa a melhorar um pouco. Tô te falando da célula-tronco. Se a gente for falar de específico, muda completamente. A gente olha e atira, né? Mas é um bem-estar geral. E o grande benefício mesmo é você não vai morrer tão cedo. Olha, é isso que eu quero. É isso que todo mundo quer, né? Hoje, qual que é a média de vida de um brasileiro, por O exemplo? brasileiro, em média, 70 para homens e eu acho que 75 para mulheres. Mas o tratamento, ele vai de fato conceder mais anos para essa pessoa ou ele vai melhorar os últimos anos dessa pessoa? A teoria, porque a gente não pode, eu não posso garantir o dia da sua morte, né? Que Claro. isso aí não está na minha mão, no meu controle, mas nós vamos tirando os danos das principais causas de morte. A principal causa de morte é cardiovascular. Hum, Então, isso, se você só fizesse exercício físico e manejasse dieta, a gente já conseguiria um acréscimo na sua vida. Quando a gente começa a falar de tratamento regenerativo, a gente vai falar assim, ó, suas artérias vão começar a melhorar. Ao invés das artérias envelhecerem, que isso culmina também no infarto, culmina no AVC, sua artéria envelhece mais devagar. Então, a consequência disso é o que que é? Prolonga-se sua vida e com mais qualidade. hum, Mas tem que ter o estilo de vida modificado. entendi. Não adianta achar que só vai fazer Isso, ó. tratamento de células Aí vai tronco ficar e pode pronto. fazer o que quiser, comer o que Não, quiser. ele tem que fazer exercício, porque nos últimos anos de vida, a qualidade, os últimos 10 anos de vida, vamos falar assim, ó, o que que a gente está brigando aqui? Pelos seus últimos 10 anos de vida com muita qualidade. Se você não tiver músculo, você não anda, por exemplo. Sim. Só uma curiosidade, quem procura mais esse tipo de tratamento, eu acredito que sejam mulheres, É. correto? Então, mulher vive mais porque se Se cuida cuida melhor, Cuida mais. melhor. procura mais o médico e se importa mais com a saúde. Gostaria que fosse igual, mas infelizmente não. Não é, né? Tá, a gente sabe que o mercado de saúde e beleza no Brasil, ele é bastante forte. Inclusive, o Brasil é um dos mercados mais importantes para beleza, especificamente, e para tudo que é de saúde relacionado à beleza também, correto? É um dos grandes mercados mundiais. Aqui é também? Os Nós Emirados falamos Árabes Unidos? de países do GCC, né? Hum, Os países aqui dessa região que têm um desenvolvimento econômico maior. Se a gente falar em números, o Brasil é quase que imbatível. Nós perdemos só para Estados Unidos em número de procedimentos. São milhões de procedimentos não cirúrgicos e milhões de procedimentos cirúrgicos.
A importância do Golfo é estratégica porque a gente está no centro do mundo. Tudo que a gente faz aqui, em termos de negócio, ele reflete para o mundo. E se Verdade. cria uma autoridade de qualidade, de valor agregado, de coisas que a gente pode falar de mercado de luxo com mais intensidade aqui do que no Brasil. Não dá para discutir isso. Isso é fato, porque aqui migram milionários, bilionários de todas as nacionalidades, né? Todas as línguas e todas as nações no mesmo lugar. Claro, e acaba que tudo que acontece aqui em termos de negócio acaba se refletindo no mundo como um todo, né? E você enxerga boas oportunidades profissionais para empresas na área da saúde? Olha, eu vou falar de mercado wellness, porque a gente estava falando de mercado de beleza, mas hoje se expande, tá? A gente vai falar de mercado wellness, que Como um inclui todo. várias coisas. Uhum. Qualidade de vida, qualidade de sono, produtos, serviços, experiências e etc. Eu vejo que é um dos melhores mercados que existem no mundo. Não é saúde, a gente fala, extrapola wellness, que inclui Uhum. saúde, estética e bem-estar. Então é uma oportunidade gigantesca. Há uma projeção para, acho que 2030, que no Brasil esse mercado já vai atingir trilhões de dólares. No Brasil. No Brasil. No mundo já está rolando trilhões faz tempo. É. Imagina, aqui todo mundo faz um esporte. Até porque a gente não tem. A gente tem, obviamente, se a gente fala em Dubai, a gente tem muitas opções de lazer e tudo, mas todo mundo faz um esporte. Seja um paddle, seja um vôlei na praia, seja o que todo mundo faz. Então, é uma coisa que, pra mim, eu sou baiana, a gente tem um estilo de vida um pouco diferente do Rio, por exemplo. Se a gente for no Rio, o carioca faz, né, esportes e coisas ao ar livre o tempo inteiro, o que eu vejo muito aqui, né? Então eu acho que tá tudo correlacionado. Isso é verdade. E conta pra gente, assim, como foi o processo de você trazer sua empresa pra cá? No começo não foi muito fácil, porque mudanças requerem esforços um pouco maiores, né? Sim. Mas inicialmente a projeção era somente para fazer um branding, para trazer a marca da clínica para cá e a gente conseguir se posicionar melhor no mercado brasileiro. No decorrer do tempo, por vários problemas, aí daria mais 3 horas de conversa. Resumindo, se inverteu o processo, o ponto principal é aqui, e o Brasil ficou secundário, e os pacientes do mundo, né, você começa a captar. Então o processo não foi fácil, primeiro porque tem que ter licença médica. Então, demora um tempo. Segundo é conhecer o mercado, o que pode e não pode fazer. E conversar na língua do cliente local. Sim, Que não é a língua falada, sim. são a cultura de gasto. E que são culturas diferentes também. Então, se a gente fala de um cliente que é local, que é Emirati, a gente está falando de um perfil. Se a gente fala do cliente europeu, ele é um outro perfil. Se a gente fala do cliente latino. E essa é uma dificuldade que eu vejo que os empresários possuem aqui quando vão fazer qualquer tipo de comunicação com os clientes, seja a comunicação interna dentro do próprio negócio, ou quando ele vai para Instagram, quando ele vai para redes sociais, quando ele vai para propaganda. Como que você conversa com diferentes culturas de uma forma que você se mantenha firme e alinhada com o seu propósito, com o que a sua empresa faz, mas que você consegue atingir tantas pessoas diferentes, né? Eu acho que você tem que entender o desejo. O que eu entendi foi o desejo. Ninguém deseja morrer cedo. É verdade. Isso é universal. Aí é, Esse é todo comum mundo. para todo mundo. É comum para todo mundo. Todo mundo E tem medo da morte, né? tem. Todo mundo vai morrer e eu não sei porque eu tenho medo, É né? um medo Na verdade, o médico tem que ser o cara que guia você para escolher a causa. Uau. Que o dia você não escolhe, a causa é escolhível. É verdade. Escolhível não existe, mas eu tô falando uma palavra aqui que assim, você consegue optar. Isso Então é verdade. a gente trabalha com desejo, desejos universais. Por exemplo, se eu tivesse que dar dica para algum empreendedor, eu falo, ó, 3 coisas que vendem muito, né? Dinheiro, preguiça e sexo. É É verdade. fato. É verdade. É fato. De alguma forma. A gente tá Facilitar a sua conversando vida. de lingerie. Lingerie remonta a sexo. Isso é verdade. Aplicativos de entrega, preguiça. Preguiça, é E por que verdade. se vende tanto curso de treinamento para isso, capacitação para aquilo no Brasil ou qualquer lugar do mundo? Porque eles oferecem dinheiro. Todo Então mundo são vai 3 atrás do coisas que a gente dinheiro. vai atrás disso. Só que aí entrou a quarta, que aí parece a preguiça, mas não é. Que é o desejo universal de tempo. Isso é verdade. Então Tempo e qualidade de vida também, né? essa Com linguagem eu acho que é certeza. universal. Falando isso, você consegue atingir qualquer público. Mas a maioria das pessoas, elas, tipo, não estão entendendo ainda. Vamos supor, eles preferem. Como é que eu falo? É,
Um prazer imediato de É, comer de açúcar, por comer, vamos, exemplo, o isso, tempo tipo, inteiro. e não pensa na saúde. Muita gente não procura. Eu, por exemplo, mesmo, eu sou muito difícil de ir em médico, essas coisas, e a gente precisa de procurar, entender, saber, né? Tá. Igual eu comentei com você que meu cabelo começou a cair muito, né? Eu acho que todo mundo aqui em Dubai tem esse problema, não sei por quê. Aí a gente fica assim, ai, tô com um problema de saúde, mas de repente, igual você falou, é até uma água que a gente toma. Aqui em Dubai tem um problema sério de água, né? Sim, A água do chuveiro. a gente tem que tomar um cuidado imenso, né? Porque são, assim, não é só cultura, então o ambiente é diferente. Está acostumado com uma água do Brasil que é diferente da água de Dubai. Então você vai ter que se adaptar, colocar o filtro, analisar se você está comendo igual, porque a comida não é igual, os nutrientes são diferentes. Se você teve mudança hormonal por causa do fuso horário, por causa do sono que não está bom, como que está a sua rotina, seu estresse, e institui o tratamento certo. Mas voltando ao que você falou, pouca gente pensa que médico serve para prolongar a vida. Uhum. As pessoas pensam que médico, para você que está aí, né? A pessoa pensa que médico é para tratar doença. O melhor da medicina é não deixar adoecer. Então, essa é a maior dica É o que eu daria. preventivo, né? Não fique doente. Eu não gosto de tratar paciente doente, por exemplo. É melhor ir antes, procurar, Com né? certeza fazer. Como que esse tratamento acontece especificamente? Tem dor? A paciente sente dor? O que que você faz especificamente, assim, dentro da clínica, quando uma pessoa decide iniciar o protocolo? Então, vamos lá. A gente vai. O primeiro passo é fazer a triagem. Você chegou, se você fosse minha paciente, eu ia colocar um plano de curto, médio e longo prazo. Longo prazo eu já falei. Você tem que escolher do que você vai morrer. A primeira pergunta é assim: você já escolheu a causa da sua morte? Mas todo mundo vai Eu dizer, não não quero quero morrer, escolher, não. não. Mas Eu não você. quero morrer, não. Causas naturais. Então, mas qual que é a causa natural? Eu quero morrer igual o tio do meu marido. Faleceu Dormindo. ontem. Ele que morreu com 95 anos Aham. e dormindo. Dormindo, É. Não, mas qual que é a causa de morte? Exata. Então, não teve, não? Teve. Velhice. Velhice. É, Então, isso que eu quero. isso é o planejamento de longo prazo. Você vai colocando meta. Então, começamos. Vai morrer de velhice. O que que precisa fazer para morrer de velhice? Você tem que merecer. Se você merece morrer de velhice, vai acontecer. Se você não merece, você vai morrer antes. E é muito pior, né? Porque imagina assim, você é obeso, come mal, não faz exercício. Não merece morrer de velhice. Isso Tanto é é que verdade. 4 milhões de pessoas morrem todo ano por causa de obesidade. E outra, obeso não morre rápido. Tem um AVC, fica 5 anos na cama, consciente, precisando de outra pessoa para te limpar. Isso eu falo muito com Isso é meu, escolha de causa de É morte. Ah, é verdade. acidente. Não, escolheu. isso eu falo muito com meu marido. Eu falo pra ele assim: como é que aqui as pessoas morrem tão velho, né? Porque a família dele, tipo, ele chega lá em casa, né, dá até risada e fala assim: hoje meu tio morreu. Aí eu pergunto quantos anos? Aí eu falei assim: ele deu graças a Deus que morreu. 93 anos, 91 anos. Sim, E, tipo assim, eles não é obeso aqui. As pessoas, tipo, sim, é mas diferente, se a gente né? for ver números, a família do seu marido é exceção. O mundo árabe em geral é um mundo muito obeso. Agora eles começaram a abrir os olhos, tanto é que você vira e mexe vê campanhas bem interessantes para emagrecimento. Oferece prêmio, faz desconto não sei do que, faz um incentivo gigante. Porque a cultura árabe é um pouco diferente da cultura ocidental, que está muito ligada a vamos comer direito e vamos fazer exercício. Não, comer direito para o árabe é um pouco diferente do que o comer direito para um japonês, por exemplo. E aí eles têm muito isso de não Verdade. querer tomar remédio, de não procurar médico. Você já sentiu isso aqui? Olha, tem, até no Brasil. Eu É. acho que isso é um desejo universal de não ir ao médico. É. Tá, mas aí então a gente estava falando como que é feito o protocolo? Você tira as Vamos, células tronco? a gente faz assim, ó, tem dois tipos de célula-tronco. A célula-tronco que é sua e a célula-tronco que não é sua, tá certo? Autólogo é seu, halogênico é de outra pessoa. Mas que pessoa que é essa? Então a gente vai falar de fonte ética. A célula-tronco de outra pessoa não pode vir de aborto. A gente não vai pegar um embrião e inviabilizar um nenenzinho. Nós conseguimos tirar material de líquido amniótico, placenta e cordão umbilical. É uma célula bebezinha. Então ela pode se transformar em qualquer célula. Por isso que é uma célula mãe De outra pessoa. ou a sua. Que Tá. nós temos também, tá? No dente, na medula óssea e no tecido gorduroso. Então eu posso pegar a sua célula, o processo é o mesmo. A gente separa, coloca num laboratório para expandir, fazer cultura.
Então, em vez de ter 3, viram milhões. Não é esse número, tá? Mas viram milhões de células. Aí o médico vai escolher se ele quer tratar na veia ou localizado. Aí tem uma característica muito interessante das células, que quando você coloca no tecido, sei lá, pele, fígado, pâncreas, geralmente essa célula se transforma na célula do local aplicado. Então, vai para a pele e vira pele. Vai para o Hum, fígado e vira fígado. Então, a gente chama de transdiferenciação. É uma célula bebezinha que ela vai crescer e se especializar. Então, esse é o processo que da célula-tronco. dói. Para extrair, tem gente que vai gostar, né? Porque a gordura se extrai com lipo. Você não precisa de muito, né? Não, não precisa de muito. Aí a pessoa vai ficar pedindo É. mais, né? É, quando a gente quer, tira mais, daí tira mais, tira é. mais. Quanto mais tirar, melhor. Ô, doutor Gil, você me fala uma coisa. Pessoa com câncer pode fazer esse tratamento? Sim, existem tratamentos baseados em célula-tronco ou tecnologia celular específicos para câncer. Por exemplo, tem uma vacina que se chama Hasumi vacina. Basicamente, você tira o tumor, a célula cancerígena, tira a célula de defesa, ensina a célula de defesa a destruir o tumor e reinjeta dentro de cada metástase, com índices de sucesso beirando 80%, Ah, mesmo em câncer uau. avançado. Então, a medicina regenerativa, essa tecnologia médica, é uma grande esperança e eu vejo que é o futuro da medicina. Olha, muito A gente pode interessante falar até isso. de terapia gênica, que repara DNA. Então, a gente está no momento que é uma virada de chave. Essa tecnologia ela já está disponível, na verdade. Por que Ela, que ela não é tão ela disseminada? está disponível. Provavelmente, em primeiro lugar, por causa do custo. Segundo, poucos médicos fazendo. E terceiro, a gente pode aqui supor, mas é uma verdade, né? É, não há um interesse muito grande Da em indústria promover farmacêutica. cura, Aham. em promover longevidade sem adoecimento. Porque você vai desfazer um negócio de bilhões. Claro. E também acho que se olhar como um business como um todo, você vai ver que a indústria farmacêutica, o adoecimento também emprega muita gente. Então a gente não pode clicar de uma vez mesmo. Assim, eu sou médico, tá? Mesmo falando em economia, que você vai dar um colapso. Mas existe a possibilidade de cura, existe a possibilidade de não adoecer. Eu imagino que seria o futuro da indústria farmacêutica caminhar por aí. Sim. Não da indústria como um todo, crescer um business em torno Em disso. cima de Em vez de a doença. gente trabalhar com hospitais, que é um grande business que emprega muita gente, a gente pode trabalhar em wellness, fazer essa substituição. Que eu vejo que esse é um grande negócio. São trilhões e trilhões que movimentam por ano. Sim. Então a gente vai pegar lá até mesmo, vamos falar em pequena escala, aquela empreendedora que decidiu fazer uma nutrição funcional para vender para os vizinhos. Então a gente fala de pequena escala, até mesmo em laboratórios monstruosos fazendo produtos de terapia gênica para reparar uma doença autoimune congênita, que é um negócio super mega Absurdo. Uhum. absurdo. Então tem uma gama gigante, passa por academia, passa por roupa, passa por um monte de coisa. É um ótimo mercado para a gente substituir a indústria da doença pela indústria da promoção de saúde. Seria Interessante. perfeito. O futuro. Ô, doutor Gilson, agora outra pergunta é sobre a obesidade que você estava falando. Muita gente agora tá com essa modinha da Monjaro. Você pode falar um pouquinho pra gente? Então, a obesidade é uma doença psiquiátrica. Depois vocês querem cancelar, querem me xingar, pode xingar, mas é. Eu também acho que é. Ela não está no estômago, ela não está nos inibidores de LP, que são inibidores, assim, que são a Monjaro, Saxenda, Victoza, Ozempic. É, não cura a obesidade. Você perde peso. Perder peso e tratar a obesidade, São às vezes, são diferentes. coisas A diferentes. gente tem que tratar a mente, né? Trata a cabeça que você vai ficar no mesmo peso bom para sempre. E pro obeso, que é um recado bom, tá, para você. A única boa relação que você pode ter com a comida é fazer dieta. Infelizmente, é assim que a gente vai falar. Não adianta ficar naquela modinha do Brasil de, é gordofobia, vamos aceitar o corpo do jeito que ele é. Não, é o corpo doente, você É tira a inflamável, né? doença. Ou aceita o AVC. Que legal, eu tô trabalhando todo dia para ter um AVC, para não amputar, para ficar cego. Aí sim, aí beleza, você sabe da consequência. Tem dinheiro para pagar o cuidador, tem dinheiro para fazer tratamento, conversou com sua família que você tá fazendo isso de propósito. E aí sim, aí você pode ser
o popstar obeso e promover a obesidade na internet. E então você faz tratamento da obesidade. Eu sei que você escreveu um livro sobre isso, explicando sobre a obesidade. Como é que funciona Foi um isso? livro que foi desenhado para prevenir, né? Então foi escrito para distribuir em escola. Ah, eu quero um desses. É um Olha. livro que a gente chama paradidático no Brasil, né? Para catar criancinha e falar assim, a obesidade é ruim, é doença e dá problema. É porque a gente tem que começar desde criança. Eu lembro, eu tenho isso, porque desde pequena, na minha família, maioria é obesa. Então, desde pequena, a gente comia, aí a minha mãe, ou minha tia, ou minha avó falava assim: não come muito que vai engordar. A gente já cresce com isso na cabeça. E eu tenho esse problema. Se eu, tipo assim, eu tenho uma balança lá em casa. Se eu peso 56 quilos. Se eu chego em 57, já me dá um desespero. Uhum. Aí eu falo até pra minha filha, eu falo assim: olha, eu tô olhando no espelho, eu tô grande. Tipo assim, eu tenho isso, mas eu acho que é Sim. psicológico. Eu acho que eu tenho que tratar a minha cabeça, porque eu me vejo gorda. Então é uma coisa assim que é ruim isso. Muita gente não entende, né? Qualquer distúrbio, ele não tá dentro da sua harmonia natural do seu corpo, né? Seja para mais ou para menos, enfim. Mas essa questão, eu tenho lido muita coisa sobre Monjaro, especialmente sobre Monjaro, que no final das contas diz que é bom para você. Então, se você é obeso, você tem que tomar um remédio porque você está doente. Então, se esse remédio chama Monjaro e vai ajudar a diminuir o seu peso, ele vai ser bom. Mas o remédio, de novo, não trata a obesidade, ele diminui peso, porque você não consegue comer e a sua insulina regula um pouquinho melhor. Todo remédio tem efeito colateral. Não adianta falar que não tem. Tem. Só que o efeito colateral na balança, colocando a obesidade e remédio, obesidade é pior. Entendi. Entendi. Voltando para o tratamento de células-tronco, se você tiver, por exemplo, um paciente, alguém que tem interesse em fazer, que esteja aqui em Dubai ou que esteja no Brasil, qual que é a diferença? Como que funciona se você tiver um cliente no Brasil ou aqui? Ela pode fazer esse tratamento no Brasil e vir para cá? Ou a gente estava conversando também sobre a possibilidade de ir para Tailândia? Ou você consegue fazer todo o tratamento lá no Brasil também? Não, no Brasil a regulamentação não é permitido fazer quase nada falando em medicina regenerativa. Então o que a gente faz? Porque o tratamento com células-tronco, o momento da infusão dessas células é a parte do tratamento. Então a gente começa o tratamento na casa do paciente, fazendo preparo, diagnóstico, traz para Dubai, se for o caso de células autólogas, tá certo? Se forem células halogênicas que são de outras pessoas, por exemplo, embrionárias, elas vão para a Tailândia. Então a gente tem aberto vários canais para que faça o tratamento de forma mais eficaz possível. E quem mora aqui? Começa aqui. Quem mora no Brasil? Começa no Brasil. Gerou uma necessidade, eu quero fazer célula embriônica, vai para Tailândia. Quero tratar câncer, a gente manda para o Japão. Ah, mas eu acho que eu quero ir para o frio. Vamos para a Suíça tratar. Então hoje é um dos motivos que também me trouxe para cá. Você começa a perder fronteiras. Então você comunica-se com o mundo inteiro e oferece o melhor que tem no mundo para o seu paciente. Que hoje, infelizmente, ainda não é acessível para todo mundo. Mas no começo é assim: Sim. algum grupo de pessoas consegue manter, sustentar o tratamento até que ele se popularize mais. E que fique mais acessível para todo mundo, Sim, né? e de alguma forma, mesmo para as pessoas que têm uma renda mais baixa, existem protocolos que podem ser feitos. Entendi. Então não é um tratamento que você faz pontual, fez aqui e acabou. Não. É um processo que pode se estender durante anos, um Isso, ano, o 2 anos. ideal é assim, que você só tenha alta quando você morrer, aos 120 anos. Amém. Inshallah. Inshallah. E qual conselho que você daria para as pessoas que quer abrir empresa aqui, que tem, tipo, dúvida? Porque tem muita gente no Brasil que tem medo, mas tem vontade de saber sobre essa curiosidade. Eu acho que é assim, primeiro você vem, conhece, é, analisa se você quer realmente sair do Brasil ou só quer se basear aqui. Mas, de novo, né? Para quê? Qual que é seu ramo? Para que você quer estar aqui? É para promover marca ou para ganhar mercado interno? Qual que é Entendi. o seu produto? Lembrando, a gente está perto da Índia e da China. Seu produto é competitivo? Uhum. Porque para falar que é o melhor, a gente tem que falar que é o melhor de qualquer forma, mas nem sempre é a verdade. Sim. Que o melhor para o comprador às vezes é preço. Aí você não vai conseguir bater o indiano. Você não vai conseguir bater o chinês. Então vem, analisa. Só que já vem sabendo o que que você quer.
Claro que o plano muda no meio, tá? Pode mudar, não é que muda. Existe a possibilidade de mudança. Mas é de vantagem. Economia estável, moeda forte e sem imposto. Então, Uhum. cenário ideal para prosperar. Existem essa coisa de você analisar qual é o seu produto, qual é o seu ramo, é muito importante para brasileiros que querem vir para cá, porque as pessoas acham, de fato, a gente tem um ambiente super favorável para o negócio e um governo que ajuda você É. a abrir. Então é super fácil. Eu, quando abri minha primeira empresa aqui, eu fui eu mesma lá na Didi, pedi para abrir minha empresa, fiz tudo, não porque eu precisei de um contador, nada. Eu fiz tudo em 2 dias. Eu tinha minha empresa aberta. Porém, se a gente está falando de alguns ramos, quando a gente vem na parte de saúde, por exemplo, existem tantas licenças que precisam ser feitas. Se a gente for para a parte de real estate, por exemplo, a gente tem, na minha empresa a gente tem muitos clientes que às vezes vêm procurar a gente, construtoras que querem começar aqui. Existe uma proteção óbvia que precisa ser feita, não só de mercado, mas quando a gente fala de saúde, por exemplo, o governo é muito preocupado em proteger o que está entrando, porque, no final das contas, afeta a população, né? Se a gente está falando em tratamentos e tal, de saúde, de estética, o que quer que seja. Então, quando a gente vai para esse tipo de área, existem tantas licenças que precisam ser feitas que às vezes isso pode atrasar o seu negócio em muitos meses ou anos até, né? Então, são coisas que precisam ser bem estudadas antes. E lembrar assim, nós estamos num país de 10 milhões de habitantes. Porém, é a vitrine do mundo. Se você entender bem isso, que Dubai significa conexão, você vai se dar bem. Se você entender Dubai é meu mercado interno, o Brasil são 210 milhões de habitantes. É muito maior. Muito maior. Verdade. Muitas empresas, elas utilizam Dubai exatamente como uma Pra forma de conexão, vitrine. né? É vitrine. De vitrine. Vem para cá e utiliza a visibilidade de estar em Dubai, o fato de estar em Dubai, o fato de, obviamente, você ter acesso a um tipo de clientela que às vezes no Brasil é mais difícil de você conseguir, como forma de alavancar o negócio lá. Então são modelos de negócios diferentes, assim, são Sim. objetivos diferentes, e é isso, cada pessoa precisa analisar exatamente o que ela está buscando. Mas em termos de proteção patrimonial, com essa oscilação de dólar, a instabilidade econômica que existe no Brasil, uma perspectiva de piora ou não, né, que a gente vê dessa forma, eu vejo que é um momento muito bom para que as Propício. pessoas venham, pelo menos, para proteger o patrimônio, dolarizar o dinheiro, vamos falar assim. É. Sim. Traz o dinheiro, guarda, porque não tem imposto, tá protegido, ninguém vai tomar o seu dinheiro, né? Seu dinheiro é seu de verdade. E o bom é que Sim. aqui também o dólar é fixo, né? Tem É isso. moeda forte, né? É. Dolarizado. É moeda forte atrelada ao dólar, então a gente não tem toda essa. E a facilidade de imigrar, né? Porque o Dubai é um país amigável para o estrangeiro. E me fala uma coisa, quando você chegou aqui, você teve problema, tipo, de pessoa te enganar, essas coisas assim ou Ah, não? assim, eu Porque a imagino gente tem que. umas coisas assim que acontecem, né? Muita gente fica curioso pra saber sobre Eu acho que isso. golpista tem no mundo inteiro. Só que quando você muda de país, eu acho que a tendência é você confiar um pouco mais nas pessoas. É. E você vem para um lugar de alto nível. Uhum. Então, todo mundo num nível um pouco mais alto do que você está acostumado no Brasil, inclusive o golpista. Não, Inclusive o nível do golpe. mas muita gente pergunta, me manda mensagem pra abrir empresa, essas coisas. Aí eu falei assim, vamos chamar uma pessoa que já sabe. Então a Jamília é uma pessoa que trabalha com isso, ela pode falar um pouquinho, né? Gente, olha, essa coisa de golpe, a gente a Tá gente tem, calejada. é um episódio inteiro só para isso, mas quando você monta um negócio aqui, o importante é exatamente o que você falou, é Tem você uma- ter foco e você ter estratégia, porque às vezes a pessoa quer vir para cá, vamos supor, você tem uma clínica lá no Brasil e quer vir pra cá e você acha que, não, eu vou pra Dubai abrir uma coisa pequena, já vi gente assim, eu vou pra Dubai abrir uma coisa pequena só de fachada, pra dizer que nós estamos em Dubai. No final das contas, funciona, pode funcionar, mas até onde isso Aguenta. é ético, até onde isso é verdadeiro, até onde você está tratando a sua marca com veracidade. Então, assim, é importante a gente estar atento a isso O também. consumidor não é burro. Isso é uma grande verdade, E né? quando a gente fala de saúde, ainda mais, ele tem que sentir segurança, ele tem que sentir Sim, a gente assina um contrato que ele coloca a vida dele na nossa mão. Então, literalmente. eu acho que ele não tem nada mais caro que isso, né? Com certeza. Com certeza, então. Qual que é o seu produto de fato? Ó, meu produto de fato, se eu tivesse que fazer um outdoor com uma frase só,
colocaria assim: eu estou te vendendo alguma coisa que você não pode comprar, Uhum. que é o tempo. Que eu acho que é a coisa que mais tem escassez no mundo atual. Não é que eu vou aumentar as 24 horas do seu dia. Eu vou te propiciar. A proposta é, não posso garantir, né? Mas o que nós vamos fazer te dá chance de, depois que você conquistar seu objetivo financeiro, estabilizou sua família, você tenha mais anos para desfrutar disso, De de qualidade. qualidade. Então, se eu fosse falar de produto, falar, eu estou te vendendo um tempo. Você consegue comprar em outro lugar? Não. Não. Não, Infelizmente, infelizmente não. não. É mais ou menos isso. Então, que eu vejo se a gente fosse falar em business, né? Acha o desejo universal, veja o processo, o protocolo e comece a instituir com ética, né? Coisas que funcionam. Não adianta você fazer uma venda uma única vez. Eu quero recorrência. É. Eu não quero pegar milhões de pacientes, eu quero pegar alguns pacientes para que eu possa cuidar muito bem deles, entregar o que eu me propus e sim, ficar no pé. Falar, ó, como é errado, por quê? Não, você vai morrer. Ah, não quero, desistir, tá bom. Chama o próximo. Então tem um perfil de paciente que é ideal para esse tipo de Claro, tratamento, né? Não claro. adianta você Cada, fazer o tratamento e claro. continuar sua vida toda errada. Não, cada paciente tem o médico que merece e cada médico tem o paciente que merece. Isso tem que estar muito claro quando profissional de saúde. Nós escolhemos, sim, quem nós vamos tratar. Às vezes é escolher mesmo, eu não quero, fecha a agenda para esse. Existe isso, claro que existe isso. Mas na maior parte das vezes não, é que ele se conecta mais com você, ele acredita mais no que você faz, ele tem a mesma visão de saúde que o médico tem. Geralmente é assim que se conectam profissionais de saúde e consumidores de saúde. Que é assim que a gente vai falar, porque a gente está falando de business, né? A gente saiu um Sim, pouco da medicina para falar disso. sim, sim, com certeza. E hoje, quantos pacientes você consegue atender ao mesmo tempo? Hoje, a quantidade máxima de pacientes assim que eu consigo atender junto com uma equipe seria de mais ou menos 250 a 300 pacientes. Não Pra consigo fazer uma atender mais. qualidade melhor, igual você Porque é um falou. O protocolo ideal bem são, personalizado, né? isso, o ideal são 100. Sim. Só que a gente faz os pacientes que já vêm de 20 anos de carreira, que eu não vou chegar lá, não quero mais cuidar de você. Eu Claro. continuo com eles. E instituindo isso devagarzinho na vida deles. E normalmente quanto tempo esse paciente precisa dedicar a esse tratamento? Tipo, ele vai uma vez por semana, ele vai uma Na vez. verdade, assim, a gente faz a consulta como se fosse a coisa tradicional. Se fosse somar no ano inteiro, ele gastaria aí 10 dias, vamos falar dessa forma. Só que não é isso. Todo dia você acorda pensando em como não morrer. Não é consciente, tá? Aham. Não é toda hora. Mas tudo que você faz é Isso. buscando Então, qualidade, praticamente 24 tempo. horas você está em tratamento. Por isso que não dá para pegar muita gente. Então tem que ter ajuste de sono, ajuste de dieta, ajuste no exercício. Foi viajar, a gente tem que conversar para ver o que está acontecendo. Aconteceu uma coisinha aqui, uma infecção urinária. Se não tem atendimento médico, eu mesmo vou lá e corrijo a coisa no momento. Pede um exame no meio do caminho. É correção de rota, como se você estivesse andando na rua e peguei a rua errada. O GPS vai lá e corrige a rota. É como se fosse aquele antigo médico de família, Isso, mas É. com alta tecnologia agora. isso, exato. Funciona. Entendi. E com qual Perfeito. idade começa mais ou menos as pessoas te procurar pra fazer o tratamento, essas Eles, coisas? hoje, né? É hoje. Depois dos 40. Depois dos 40? A Mas gente, vamos supor assim, pessoas mais novas pode começar o tratamento? deveriam É começar o na ideal. adolescência. É com 16? Deveria começar antes. Ah, Já tá na hora de botar seus filhos lá, ó. é É verdade. porque, lógico, Olha aqui, eu quero um arroba de graça. lógico que não vou fazer célula-tronco em adolescente, mas a gente vai fazer manejo de exercício, monitoramento de fatores de risco e dieta, obviamente. O que tem que mudar na cabeça do brasileiro em geral é a palavra dieta. Que ele acha que só vai fazer dieta quando ele tá com um excesso de Então, peso. eles acham que dieta é sofrimento. Mas você sabe que eu acho que deveria ter isso no sistema escolar, desde Claro, pequeno, com ensinando, certeza. falando sobre obesidade, igual ele fez o livro, seria interessante mesmo. Porque muita gente não entende, não Ele só sabe, é começa a leigo, né? fazer dieta quando precisa perder peso, Perder quando na peso. Mas o realidade devia foco das ser. pessoas vai atrás pra perder peso, no médico, é só se for pra perder peso. Ele não vai assim com a cabeça, eu tô doente, eu preciso desinflamar. É, Eles vão só é que pensando a nisso. obesidade é sintoma, tá? É uma doença terrível, mas vou falar que é sintoma de alguma coisa. E o que acontece é que você tem que mudar a cultura sobre a comida da pessoa.
No fundo é assim, você tem que mudar o que a comida significa para cada um. Tem E- muito valor afetivo. Quando você fala de afeto, você joga sentimento na coisa. É, E comida é uma das coisas no mundo que as pessoas mais jogam sentimento. É verdade. verdade. Isso é anômalo, isso é doentio, porque você vai ter sentimento com copo, por exemplo? Não, né? Não. E por que com comida pode? Tá errado. Para você, pessoalmente, enquanto médico, você trata essa questão e você traz tempo para as pessoas. Para você, pessoalmente, o que é tempo para você? O que é isso que você tanto. O que é isso que você dá para os seus clientes? O tempo bom é aquele que você usa fazendo o que você gosta, tá certo? Verdade. Então, o melhor investimento que tem é você gastar o tempo com você, para te deixar feliz, alegre, etc. Seja o que você que for, mas é gastar com você, fazendo aquilo que te traz alegria e felicidade. Isso é o que te dá felicidade. É. Excelente. Se fosse pra você deixar uma frase pras pessoas, qual que você deixaria pra elas? Uma só? Uma só. Uma só. Vamos lá. Não adoeça. Pense em se cuidar enquanto há tempo. Até arrepiei. Perfeito, também gostei. Dr. Gilson, muito obrigada por estar com a gente, compartilhar tudo que você compartilhou, toda a sabedoria que você tem. E nós estamos muito felizes por você ter participado do nosso primeiro episódio. Com certeza, a gente começou com o pé direito. É verdade. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Em breve a gente terá o nosso segundo episódio. Muito obrigada, Dr. Gilson. Obrigado a vocês, viu? E vocês duas, tá? Escolham a causa de morte. Sim, Oh, todos nós. Obrigada. Obrigado, Muito foi um grande obrigada. prazer.